E aí, pessoal, beleza? Bem, animação, segundo dia de Delta Lake dessa semana maravilhosa que a gente vai falar desse cara em que eu tenho trabalhado tanto aqui dentro quanto fora do país com essa feature e eu tenho visto milhões de happy faces. Então eu quero trazer essa felicidade para vocês também. Então, sem mais delongas, vamos pro dia 2, tá? Aqui a gente está para falar das features do Delta Lake. A primeira eu acho que vai soar bem familiar para você. Para você que é de banco de dados, sabe? Aquela feature em que a gente realmente confia e que a gente realmente acredita e que realmente é extremamente importante para as nossas transações, eu estou falando do ACID. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Bem, como isso é possível, Luan, em cima do Data Lake? Bem, extremamente interessante, né? Então, são nada mais do que algumas décadas de desenvolvimento em bancos de dados relacionais, algumas décadas de desenvolvimento em bancos de dados NoSQL, com adventos de storage layers, para que eles pudessem trazer esse ACID Transactions no topo de um Data Lake. Então, a ideia é que você consegue escrever os dados concorrentemente, com integridade, né? Usando uma coisa similar do banco de dados relacionais que a gente conhece como um transaction log. Então, na verdade, se a gente der uma olhada na estrutura Delta, dentro dela especificamente, o que você vai ver é um modelo de concorrência otimista, onde a gente tem as gravações acontecendo, elas são versionadas e a gente consegue garantir transações dentro de um subsystem que é um storage. Isso é muito legal, galera. Então, no final dos dias, no frigir dos ovos, o que a gente tem? A gente tem uma tabela dentro do Data Lake, onde a gente traz as informações do Data Lake e esquematiza essas informações. E essas informações vão estar íntegras, ou seja, se eu criar uma tabela que tem um inteiro, por exemplo, o ID int, ela vai ter que estar int, porque ela vai conformar isso dentro do Delta Lake vindo do Data Lake. Então isso é extremamente bonito, tá, galera? Segundo, um dos grandes problemas da gente trabalhar com bancos de dados relacionais, quando a gente começa a pensar numa escalabilidade super gigante em ACID, a gente também tem um probleminha no metadado. Então, para quem trabalha com bancos de dados relacionais, sabe que a gente tem coisinhas como lock, spin lock, latch, por exemplo, que são proteções. O latch, por exemplo, é uma proteção na estrutura em memória do dado que você vai gravar, enfim, na estrutura que você está comitando isso no storage. Então, ao passar do tempo, como a gente não consegue escalar horizontalmente um banco de dados em escrita, tá? A gente tem várias melhorias acontecendo hoje, mas se a gente pegar o SQL Server, a gente grava num ponto somente, a gente começa a ter problemas de metadado, tá? Então, o que o Delta Lake faz, e pensando nisso? Ele utiliza a força do Spark para que você possa ter um metadado escalável. Então, daí que quando as pessoas perguntam, mas e quando a gente está falando de escrever isso realmente numa escala gigantesca, eu consigo fazer isso? Consegue fazer, porque ele utiliza para realizar a escalabilidade escrita no Delta Lake, ele utiliza o cluster do Spark. Super cool, né? Bem, time travel. Cara, isso aqui é extremamente fantástico. Então, imagina que você pode voltar no tempo. Ou seja, vamos supor que você tem um insert que acontece na sua tabela a cada um dia. Então você consegue especificar num comando e você consegue voltar ao estado daquela tabela. Para que isso é interessante, tá? Isso é interessante porque eu guardo os snapshots dessa informação, mas interessante é porque eu uso para auditoria, para fazer rollback. Caso a gente tiver um fat finger, alguém digitou alguma coisa errada, a gente consegue voltar. E para reproduzir experimentos em machine learning. Então o Spark tem um ambiente muito interessante chamado MLflow, depois dá uma olhada, e você pode utilizar essa feature do Delta Lake para reproduzir experimentos ou melhorar os seus experimentos over time. Tá? Então usem MLflow com esse cara que é extremamente interessante. Outro ponto de melhoria que o Parquet não faz. Então vamos supor que você tem uma tabela e você tem dados que estão em disco e dados que estão em memória, ou seja, batch streaming, né? Então REST and memory. E você quer convergir essas informações, você quer fazer um reprocessamento utilizando os dados que estão caindo em real time. And guess what? Com arquivos Parquet ou no formato anterior, a não ser o Delta, a gente não consegue fazer isso. A gente teria que ter duas tabelas separadas e depois, posteriormente, ter um processo que convergisse essas informações dentro de uma tabela. Cara, você consegue fazer isso com Delta Lake. Você consegue ter uma experiência unificada tanto com seus processos de batch quanto os seus processos de streaming e você consegue unificá-los dentro de um local pelas maravilhas de versioning e todas as categorias de ACID que a gente tem falando. Bem, outro ponto extremamente importante, o Scheme Enforcement, que eu falei para vocês, mas existe uma coisa muito legal chamada de Scheme Evolution. Então, se a gente tiver uma mudança
na fonte de dados e ela tiver uma coluna nova, por exemplo, o seu processo não quebra no Delta. Então, claro que se a gente está fazendo isso com arquivos Parquet, é um pouco mais complexo de você conseguir entender isso, porque não é out of the box. Mas se você tiver com um Delta Lake, ele consegue entender isso out of the box, ele consegue incrementar essa sua tabela e você consegue seguir sua vida sem ter nenhuma quebra no seu processo de ETL. Isso é muito legal. Tá? Outra coisa, histórico de auditoria. Então ele guarda todas as informações. Lembra que eu falei para vocês que ele é um transaction log? Então, por ser um transaction log, ele guarda essas informações para você e você pode investigá-las depois de um tempo. Outras coisas, update and delete and merge statements. Cara, a gente sabe que trabalhar com dados incrementais envolve CDC e envolve muitas características em Insert, Update, Delete. E mais legal do que isso, o SQL serve, por exemplo, tem uma feature muito legal, isso é um ANSI Comparable, na verdade, é você ter um merge statement. Então você pode criar um merge, se caso existir o dado, você atualiza, se não existir, você insere, tá? Então, olha só que legal, recentemente o Delta Lake liberou não só Scala, Java API, mas Python API para que você possa fazer merge statements. Isso é extremamente lindo, porque agora você consegue fazer um ciclo fim a fim de uma carga incremental utilizando essas features. E detalhe, ele é GDPR ou LGPD compliant. Tá? Então você pode utilizar nos seus projetos de proteção a dados. Ele é extremamente compatível com Spark. O que vocês vão ver é que ao longo dessa jornada que vocês vão aprender Delta Lake, várias empresas e vários projetos irão aderir cada vez mais esse cara. Tá? Isso já está acontecendo. E ele foi donado recentemente para a Linux Foundation. Então você vai ver aí uma adoção gigantesca desse cara. Eu estou trazendo isso para vocês porque é uma novidade de fora, mas eu quero que vocês entendam o quanto isso é maravilhoso. Bem, não se perde aí não. Leia, tirem dúvidas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, delta.io, www.delta.io. Entra lá, leia mais sobre e veja o quanto é fácil emergir nesse novo mundo. E boa sorte. Até mais.